Fala galera, beleza? Começando mais um podcast Trajetória. Sou Alisson Luna, gestor de marketing, e hoje eu tô aqui com a presença insana, um cara diferenciado, Danilo Bisson, ele que é... Eu não vou nem falar muito não, eu vou falar assim um pouquinho para vocês entenderem. Ele que é um cara que empreende desde muito jovem, né? Quando eu falo jovem aí, dependendo, vocês vão entender um pouquinho no final, mas já faturou milhões com um nicho de artesanato como infoproduto e também é responsável por implementar de forma profissional o lançamento para a maior rede de academia, a Skyfit. Danilo, que honra, cara. Satisfação ter você aqui. Obrigado, Alisson. Valeu aí pelo convite. Obrigado aí todo mundo que tá participando aí do podcast, seja na gravação, seja ao vivo, e tamo junto. É isso aí. Bora lá. Bora lá, que hoje tem que aproveitar, o cara tá aqui, né? Tem que fazer pergunta para ele e tirar o ouro, né? A ideia aqui é a gente trocar um papo legal, mas também aprender, né? Porque a ideia central do podcast, a partir desse episódio, é ajudar as pessoas a começar a investir, a empreender, começando do zero, né? Então as pessoas que estão nos assistindo, às vezes é aquela pessoa que ela não sabe como fazer, ou então ela já tentou, ou então ela já tá perdida, e às vezes com a tua história, com a tua trajetória, ela vai ver, caraca, mano, é possível. Ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? Porque é uma história que eu sempre gosto. Meu pai me falava muito, e muitas pessoas do mercado usam essa frase hoje, não que é do meu pai, mas se alguém fez, você consegue fazer. Se alguém fez, você consegue fazer. Você consegue chutar uma bola e fazer um gol. Se alguém já fez, você também consegue. Você é um ser humano, mano. Com certeza, né? absoluto. E pensando nisso, Danilo, quando foi que você decidiu empreender pela primeira vez? Qual idade você tinha? Como que foi isso? Teve sucesso, não teve sucesso? Tu investiu dinheiro, não investiu dinheiro? Como que foi aí pra você? Cara, antes eu queria beber alguma coisa. Você quer beber alguma coisa? O que você prefere? Aqui nós temos o que você quiser, na verdade. Você pode pedir água, uísque, vinho. O que você quer? Estão subindo a régua mesmo. Aqui o negócio é água diferenciado. Mesmo, aguinha mesmo, é. Beleza, então, produção. Tomei 2 cafés, já tô... Vou pedir pra produção uma aguinha ali pra nós. Fechou? Fechou, então. Aí, ó. Tá chegando a aguinha pra nós aí. Obrigado, gente. Valeu. Fechou? Então, vamos lá. Cara, vamos lá. Quais foram todas as... Você fez várias perguntas da primeira vez que eu empreendi. Na verdade, cara, umas conversas que eu tive uma vez com meu irmão, hoje eu vejo que o empreender não é só você... Aí, ó. Não é você só abrir uma empresa, criar um negócio, ganhar dinheiro. Mas se você acredita num projeto de alguma pessoa e você está trabalhando dentro dessa empresa, é empreender também. Certo. Então eu comecei a acreditar num negócio de um profissional na área de informática quando eu tinha 13 anos. Eu acreditava que ele se tornaria uma empresa grande e fui trabalhar. Não tinha nenhum tipo de entendimento, não tinha nenhum tipo de habilidade na área da informática e fui aprender lá dentro, né? E se não me engano, acho que era em torno de R$100 que eu ganhava. E eu trabalhei lá para poder aprender. Então eu acredito que eu comecei a empreender com essa idade. Então eu acredito que todo mundo aqui, empreender não é só abrir empresa, mas é acreditar num projeto, numa ideia, e você vestir a camisa dentro dessa empresa, mesmo que você seja um colaborador ou você seja um prestador de serviço, enfim, um terceirizado. A diferença de uma pessoa que empreende, de uma pessoa que só trabalha, é aquela que ela não... Aquela pessoa que empreende é aquela que não mede esforços, né? Aquela que vai até mais tarde, que cria as ideias, que cria projeto, tem a cabeça de sócio. Essas são as pessoas que se despontam, né, no futuro, criando negócios. Então eu acredito que eu empreendi desde cedo. Mas o meu próprio empreendimento eu comecei com eventos, com festas. Eu comecei lá para os 15 anos de idade, comecei a fazer festas. Eu tive uma inspiração, né, uma fonte de inspiração, que era o meu tio Júlio. Ele teve uma balada, uma boate, em Sertãozinho, interior de São Paulo. E lá ele
trazia vários tipos de artistas, né? Desde a parte de rock, desde a parte de DJs. E eu acabei conhecendo a área do techno, um estilo de musical com o Mau Mau, desde muito cedo, muito novinho. Então isso ficou em mim e eu comecei a empreender com eventos, com festas. Mas eu não me senti um profissional de fato, porque festas você acaba sendo, vamos dizer, um empresário meio que desorganizado. E aí eu abri uma agência de artistas. E eu comecei a desenvolver network, artistas, e comecei a ver que eu tinha olhares, uma visão para poder conseguir lançar artistas. E aí eu lancei um artista chamado DJ Glenn. Ele era um DJ de eventos, de festas pequenas, de aniversário, de 15 anos. Mas teve um dia que eu fui lá contratar uma prestação de serviço dele. Ele fazia gravação de CD. E aí eu fui lá contratar isso e vi que ele tinha 2 picapes de vinil. Nossa, picape de vinil e tal, os vinis cheios de vinis ali em cima. Eu falei, cara... E eu já estava querendo, né, ser empresário de artistas. E falei, cara, você pode tocar para mim, né? Porque um amigo meu, um ex-amigo meu, não, mas é amigo meu, ele já faleceu, o Otávio, DJ Otávio. Ele apresentou e esse DJ Glenn foi tocar. Quando ele tocou, eu vi, falei, meu, esse cara é sensacional. O cara dominava os vinis assim, como eu via em filme, né, em televisão, e como que ele toca, né, com CDs dentro de festa de aniversário. E aí eu desafiei ele. Eu sou empresário dele e que ele não teria nenhum custo. Ele não precisaria pagar nada para mim, porque eu vi o potencial dele para poder eu abrir uma agência de artistas e eu conseguia elevar o nome das festas que eu tinha e os DJs que acompanhariam. E aí ele aceitou o desafio. No primeira gig dele, que se chama-se, né, de primeira festa contratada, eu fui. E era em torno de R$200, se eu não me engano, né? Se o DJ Glenn estiver vendo isso aí, ele pode me corrigir, eu não lembro o valor. Mas na mesma hora eu já quis triplicar o valor para poder ele tocar nesse dia mesmo do evento. E o cara aceitou. Na hora o cara não queria nem que o Glenn tocasse, mas o cara aceitou. E aí a gente começou a nossa jornada. Em menos de alguns meses ele já estava com cachê de mais de R$4.000, ele já estava sendo contratado por todos os estados brasileiros. E eu vi que eu tinha uma técnica, um olhar de como elevar, de como lançar, de como se apresentar, de como se comportar e dar conselhos para se comportar e lançar um artista dentro de eventos. E eu também consegui aprender através dessa experiência com ele, né? A gente trouxe dezenas de artistas do Brasil e também como lançar marcas de festas a partir disso. Então esse foi o meu primeiro empreendimento, né? Esse meu primeiro trabalho foi um sucesso, né? Eu agradeço demais essa parceria e carrego isso, né? Esse case. O DJ Glenn acabou sendo um dos maiores DJs do Brasil, mais contratados e também do mundo, né? As músicas dele, ele é produtor, não só DJ, e grandes DJs mundiais tocam a música dele, reconhecidos, né? Desde Ibiza, os maiores festivais, Tomorrowland, os maiores artistas que tocam, sempre tocam as músicas dele. Então esse foi o meu primeiro empreendimento. E aí você para pra pensar, né? Mas aí, Daniel, como que você começou? Do zero, sem nenhum dinheiro. Né? Justamente você viu que eu chamei o DJ Glenn para um desafio que ele não precisaria nem pagar nada para mim. E através de outros artistas que viriam atrás dele e dos eventos meus, eu ia conseguir fazer uma monetização. E comecei. Foi aí que foi evoluindo, né? Meus empreendimentos, assim. Eu comecei desde então assim. Isso durou quanto tempo? Acho que uns 5 anos, fazendo festas, eventos e agenciando DJs. Acho que uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Porque depois eu comecei a prestar serviço na área. Então eu comecei dentro dessa área de eventos e empresariamento de artistas. Eu utilizava o marketing digital já, que nem existia, como fonte de propaganda. Certo. Então, por exemplo, na hora da venda dos ingressos, dos lançamentos de artistas, eu contratava as pessoas no MSN, no ICQ, no Fotolog, para postar as artes ou as mensagens no nickname. Começou até pelo Mirk, mas enfim, onde foi mais forte foi na parte do MSN, depois ICQ e Fotolog.
Então, eu já comecei a ter esse desenvolvimento no marketing digital através dessas ferramentas que ainda não eram fontes de propaganda, mas eu transformei em fontes de propaganda. Quanto tempo atrás isso aí? Ah, cara, se fazer as contas aqui... uns 20... Deixa eu falar, 20 anos. 20 anos atrás. 20 anos Será atrás. que o Google ainda era Google ou era Google AdWords? Não existia Google, não existia nem Facebook. Eu acho que o Facebook estava começando nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tava andando lá já, mas aqui no Brasil ainda não tinha chego. É. Muito louco, né, mano? E depois dessa profissão, você teve alguma outra profissão? Você trabalhou com alguma outra coisa? Então, isso aí foi a fonte mesmo do marketing. E aí eu vi que eu precisava me desenvolver na área do marketing para poder aumentar a quantidade de vendas de ingressos e também de contratação. Então, eu acabei me desenvolvendo na área do marketing para poder entender como persuadir, né, o público. E eu vi que o online me fazia a ter mais acesso às pessoas e aí eu comecei a estudar bastante. E aí foi então que começou a surgir os primeiros sites de vendas online, né? Era meio que caseiro na época, né? A gente utilizava, por exemplo, na época o Balada Planet, era o único site que tinha de vendas online. E aí foi quando eu comecei a estudar mesmo uma parte online, né? Programação, websites. E aí eu acabei, né, me introduzindo na área do marketing, digital principalmente. E aí eu comecei a prestar serviço em todas as áreas. Por quê? Porque evento é muito volátil. Tem muitas subidas e quedas, principalmente por causa de chuva, tipo de público, o público que está muito interessado envelhece, não quer mais. Então, eu comecei a prestar serviço. Então, eu já tinha especialidade em montar line-ups de artistas, trazer artistas de fora do Brasil, em parceria com outras agências. Comecei também a estudar a área de redação, comunicação, design, edição de vídeo, para poder evoluir os materiais aí da nossa área, até que eu também ganhei a habilidade de criar marcas, né? E fazer branding de eventos. E como conseguir expandir o nome das marcas. E aí foi até que então que eu realmente parei, foi quando eu comecei a cuidar da marca Festa Glamour, do DJ e empresário Fadi Alamedini, um libanês. E a gente conseguiu levar a Festa Glamour para todos os estados brasileiros. Foram mais de 500 edições. E foi isso. Desde então, o próximo passo... Depois teve minha última experiência, foi que como eu consegui erguer e trazer, né, o marketing, explorar o marketing dessa Festa Glamour, eu ressuscitei a Pachá, no estado de São Paulo, com uma festa open air. Depois eu também ressuscitei uma marca de milionários que tinha em Nova York, em São Paulo, que era a Kiss and Fly. A gente fez um lançamento delas também, a gente fazia relançamento delas, com técnicas de lançamento já de negócios. E aí eu comecei a fazer lançamentos de lojas, de festas, de salões. O meu último foi o Grand Astor, um salão de eventos de luxo de Americana. Me pediram para fazer o lançamento deles e eu fiz a festa da Jack Daniels com o André Marques, DJ André Marques. Acho que foi o meu último evento, né, baseado em lançamentos, mas eu era prestador de serviço, né, eu era o diretor-geral. Certo. E foi isso, acho que se encerrou essa história aí. E aí nós falamos bastante de marketing aqui, né? E aí quando que o Danilo entrou para o marketing digital de fato? Com essa evolução nos eventos, cara, que eu vi que a necessidade de eu estudar e me profissionalizar em marketing de fato, não só a baladinha, né, a arte, o design, eu fui estudar publicidade e propaganda, né? Eu fiz até o último de publicidade e propaganda, em faculdade, mas vi que eu não precisaria me formar. E aí eu saí. E desde então, eu comecei a estudar muito o que tinha de conteúdo de marketing digital virtualmente. Nessa época, vamos lá tentar lembrar mais ou menos o ano, 2011, 2010, eu já tinha acabado de encerrar a faculdade, estava para me casar, e eu recebi cartas de venda do Beto da Empíricos. E na época ele falava muito sobre
basicamente a principal carta, O Fim do Brasil. O Fim do Brasil. Era uma copy, uma carta de venda que demonstrava o futuro do Brasil se ele continuasse naqueles trilhos com, se eu não me engano, né, o governo do Lula mesmo, com a Sim. Dilma. O Fim do Brasil. E eu vi que tinha uma estratégia de venda ali muito forte. Apesar de saber e conhecer a parte de persuasão através de escrita, eu vi que tinha algo muito forte ali. Então, comecei a estudar. Falei, mas o que é isso aqui? Comecei a procurar e comecei a estudar com materiais internacionais, inglês, e traduzindo no Google. Né? Não sou fluente, nem falo muito inglês. E comecei a descobrir esse mundo. E aí comecei a pesquisar. E aí eu vi que existia esse mundo, comecei a pesquisar tudo que eu achava na internet, estudando sobre copy, e descobri que tinha esse universo. E aí o que acontece? Já existia o remarketing, né? Nessa época, no Google. E aí todo mundo tudo que você procurava de marketing digital de mais específico, o remarketing aparecia. Aí começou a aparecer Thiago Tesma, que era de Google. Sim. AdWords. Né? Nessa época eu já estava prestando serviço também de gestão de tráfego, social media já, de algumas empresas para poder me desenvolver. E comecei a fazer o curso do Thiago Tesma, de Google. E aí começou a aparecer o Érico Rocha, né, de lançamentos. Não dei muita trégua, mas continuei estudando copy. E é isso, por volta de 2011, 2012, foi aí que o marketing digital, chama de marketing digital, né? Porque marketing mesmo é uma fusão de todas as áreas da comunicação. Né? Tem gente que fala, nossa, esse marketing é legal. Pô, mas marketing, de fato, é uma fusão de todos os tipos de comunicação que existe no mercado, desde assessoria de imprensa, relação pública, uma arte, que é uma propaganda, né? A parte de assessoria de imprensa, enfim, misturado com relação pública, a área também de eventos, figuras públicas, está falando, e o marketing é o conjunto, né? Mas na área do marketing digital, assim, começou bem nessa época mesmo. E aí, para poder introduzir, eu comecei na área do e-commerce. Foi mesmo nesse ano. E aí, esse ano, mais ou menos 2011, 2012, eu comecei a me especializar em e-commerce. Porque o infoproduto estava começando, né? Então a gente não tinha essa visão, né, tão forte. Tanto é que nessa época era mais o Beto e o Érico tentando fazer com que o mercado ele se expandisse em conhecimento, né? Certo. E é isso. Legal. E aí já dentro da área do marketing, já com essa especialidade, com toda essa carreira aí, foi daí que nasceu a Saboneteando? Cara, na verdade, a Saboneteando veio logo depois, né? Eu fiquei muito tempo na área de e-commerce e prestando serviço de social media com tráfego de Facebook, né? Um pouco de Google. Porque na época eu não tinha tanto conhecimento do Google. Mas foi. O que acontece? Quem que me fez entrar nesse mercado de fato foi a família da minha esposa, Natália. Meu sogro, Marcos Teixeira, e o Bruno Berardo, meu cunhado. Eles tiveram, eu acredito que dentro do primeiro e-commerce do Brasil, e foram clientes do Google número 1 do Brasil. Então eles criaram um site que trazia produtos da China, foi o primeiro, uma espécie de primeiro dropshipping nacional, e eles explodiram, né? Eles eram o maior cliente do Google. Então foi eles que me inspiraram a entrar na área do e-commerce. Então eu aprendi muito rápido, várias estratégias com eles só em bate-papo, vinho, jantar. E aí eu entrei na área do e-commerce. E aí fiquei por volta de 3 anos. A minha esposa, ela ama muito o mercado natural. Ela especializou em massoterapia, ela é uma pessoa muito comunicativa, ela é uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E aí ela estudou massoterapia, ela estudou cosméticos naturais, saboaria natural, ela estudou várias terapias alternativas, né? E aí ela pediu para poder a gente se mudar para Ilhabela, né? No litoral de São Paulo, um lugar que se concentram mais de 30 praias, uma ilha. E que lá ela ia conseguir expandir a sua carreira. Ela queria ir para lá para poder expandir a sua carreira. E eu, como eu trabalhava com marketing digital, fui. Lógico que eu tive que abandonar alguns clientes,
inclusive bastante, mas eu não via como problema e fomos para Ilhabela. E lá, cara, eu descobri a força que tinha esse mercado. E aí eu falei, precisava criar um infoproduto da Natália, porque não tem, né? Fui fazer uma pesquisa de mercado, não tinha ninguém ensinando saboaria natural, cosméticos naturais, terapias alternativas na internet, de forma profissional. O que tinha era muito amador. E aí foi que eu quis desenvolver um produto dela. E aí foi quando a gente criou a Sabonetiano. Um treinamento de especialização em saboaria natural para quem quer empreender na área. E aí começou a Sabonetiano. Muito doido, né, mano? E nesse período aí da criação da Sabonetiano, como que entra a questão dos lançamentos? Como assim você disse? Qual que foi a primeira estratégia que vocês utilizaram com a Sabonetiano? Foi nessa época já existiam os lançamentos, porque o Érico já estava no mercado, né? Você entrou nessa área de lançamentos para fazer Sabonetiano? Então, eu estudei lançamento e me desenvolvi muito na estratégia do marketing digital ali para lançar com produtos digitais com o Érico Rocha. Mas eu sou uma pessoa muito difícil de seguir a receita quando se trata de marketing digital. Eu encontro várias coisas que não batem com o que eu gostaria, né? Eu sou uma pessoa que prefiro escolher o que eu não quero antes do que eu quero. Certo. E eu via que o lançamento, ele me trazia uma alta demanda de trabalho muito grande por um curto espaço de tempo. E eu queria ser mais livre. Então eu fui, formatei tudo, validei com o lançamento do Érico Rocha. Né? Nós tivemos lá, não sei, acho que umas 30 vendas, né? num webinário. E aí eu falei, pô, mas que sensacional, né? 4 dias de tráfego. A gente vende 30, 40 produtos num webinário. E aí eu já vi que dava para gravar o webinário e repetir. Eu falei, não. Fui procurar, né? E vi que existia o webinário perpétuo através do Bruno Pinheiro. Porque, na verdade, quem me aconselhou e quem me fez, de fato, não, pode entrar com o lançamento, foi o Bruno Pinheiro. O Bruno Pinheiro é um cara que entrou junto com o Érico Rocha na época, mas eu acabei estudando mais com o Érico Rocha porque o trabalho dele é mais prático. O do Bruno era muito profissional, muito detalhista. O Bruno, se os caras falam, né, hoje em dia, vamos estudar sobre funil de venda, né? Tá chegando agora. Não tá chegando agora. O Bruno Pinheiro já ensinava técnicas de funil de venda do Russell Branson no Brasil há mais de 8 anos atrás. Só que o do Bruno era muito profissional, muito detalhe, né? Ele ensinava tudo, até como a parte de tributação e tudo mais. E o Érico era só a prática do lançamento, então eu estudei com ele. Mas como eu via as coisas que o Bruno me ensinava e que ele me falava e me indicava, né? Eu fui para o webinário perpétuo. Fui para o webinário perpétuo junto com o lançamento. Então deixei rodar. Então a gente fazia um faturamento médio de 20, 30 mil por mês, só com o webinário perpétuo. E aí fiz o lançamento do Érico Rocha pela primeira vez, né? O formato dele foi muito massa, foi muito bom, foi uma quebra de crenças. E aí eu fiz uma fusão do webinário perpétuo com o lançamento do Érico Rocha. Então o que eu fazia? Eu simplesmente fazia 2, 3 dias de mensagens do lançamento do Érico Rocha pela escrita, então era cartas de venda, e levava as pessoas para o webinário. Então ela passava por todo esse processo e o webinário, que era 1 hora com pitch de venda, e fazia isso. Então eu fiquei repetindo isso semanalmente, 2, 3 vezes por semana. Então a gente ficou isso aí por uns 2 anos. E quando eu vi que tinha alto pico de seguidores, eu fazia o lançamento tradicional do Érico Rocha a cada 2 meses. E era isso. Show. E dentro da Sabonetiano, tu tem aí na cabeça quantos lançamentos já fez? Ué, você que participou de vários. Você começou com qual número, você lembra? Comecei no SS19. SS19. Então, cara, eu acho que deve ter... Porque não foi contado certo, mas eu acho que só com a Sabonetiano passou de 50 lançamentos. Ah, passou. Passou. Porque o último que eu fiz da Sabonetiano, eu acho que a gente parou no SS35.
SS35. Eu acho que é o 35 que a gente parou. Então, mas teve... No último tipo de lançamento, porque esse era o lançamento do formato Érico Rocha, Isso. Né? Que era o interno, Exato. Né? Então, o SS19 que você começou foi acho que o lançamento que a gente teve maior faturamento, acho que foi 350, quase 400 mil de faturamento, né? Porque, na verdade, a gente não sabe o número certo porque a Hotmart esconde a taxa real, né? Ele fala que só cobra 8%, 10%, 11%, só que depende da quantidade de parcelas que as pessoas fizerem, vai aumentando a taxa e eles não mostram no dashboard, para você não saber quanto eles ganham. Sim. E aí ele foi descobrir isso depois de um tempo, foi fazer um cálculo, né? O lançamento que eu achava que era X valor, eu descobri que ele chegou quase 400 mil. Então, se você está nos assistindo aí, eu já menti várias vezes para vocês. Que eu falava outro valor, né? Mas é justamente por causa disso, né? A gente sempre contou... A gente acreditava que o valor do lançamento era aquilo, porque é o que aparecia, mas de fato era muito maior. Porque né? Mesmo na planilha fazendo download, eles não mostram a realidade, porque é como, não, mas é porque é uma comissão do ticket, do cartão, tal. Enfim, eles têm os argumentos deles, né? Uma estratégia de venda deles lá. Enfim, e aí foi indo, né, cara? E esse lançamento aí foi, na verdade, foi o que mais marcou nós, o SS19. Porque foi o lançamento que a gente fez de fato quase 100% ao vivo, né? Foram mais de, 15 lives. Foi muito massa. E é isso. Quase 500 mil, né, man? No lançamento. Foi tenso. Como que foi isso, assim, para você? Imagina, você já tinha feito alguns lançamentos, já tinha feito algumas outras estratégias. E quando chegou nesse SS19, que deu esse boom... Como que foi pra você? O que você sentiu? Você falou assim, cara, como que foi? Não tem nada de... O que tem mesmo é no início, cara. É o seu primeiro faturamento em número alto. E eu acredito que é o primeiro... Por isso que o Érico fala sobre 6 dígitos, né? 6 em 7, 6 em 1, né? Nosso primeiro 6 em 7 foi 6 em 1. Na verdade, a gente só fazia 6 em 1. Era difícil ter 6 em 7. Porque eu fechava o carrinho muito rápido. Né? E acredito que é mais o primeiro faturamento alto, depois você se acostuma. É um número assim muito... E as pessoas são muito ilusão, né, com o faturamento, né? Isso é uma realidade. Eu sempre falo aqui, né? O pessoal agora vai entender talvez essa parte, que eu sempre falo que a minha virada de chave no digital foi com a Sabonetiano. Falo, cara, eu não acredito que os caras iam investir tantos mil em captação para vender sabão, ensinar a fazer sabão. Eu ficava louco. Eu lembro que quando o nosso parceiro, o Igor, né? Ele falou bem assim, cara, vamos investir tanto. Eu falei bem assim, eu achei que era em reais. Tipo, o valor em reais. Ele falou, não, mano, é 1.000. Eu falei, eu nunca tinha visto esse dinheiro na minha vida. Eu falei, esses caras é louco, mano. Não, eu falei, esses caras é louco. Vai investir. Eu acho que eu já abri esse valor. Eu posso falar da captação, R$ 60 mil. Se eu não me engano, era na captação nessa época aí. Falei, mano, 60 mil reais pra vender sabão. E na minha cabeça, na minha cabeça eu fiquei assim, eu desacreditei. Eu já falei isso pra você. Eu desacreditei. Falei, mano, esses caras é louco na minha cabeça. Eles são loucos. Porque se você for reparar, né, e parar pra analisar, o nível de prioridade das pessoas aprenderem a fazer sabonete, ou empreender com sabonete, é muito baixo. Sim. Então, o nível de prioridade da pessoa aprender algo relacionado à saúde ou emagrecimento é alto. Todo mundo precisa. Quase todo mundo, né? Todo mundo precisa de finanças, né? Então, o número que a gente atingiu com um nicho muito pequeno, era impressionante para o mercado, né? Mas esses números de faturamento, de fato, era assustador para as pessoas, porque nós precisávamos de uma estrutura muito pequena. Poucas pessoas para poder fazer isso acontecer. Nos dias de hoje não é mais realidade. Quantas pessoas que tinha, velho? Era 3, 4, na verdade. Porque eu era estrategista, minha esposa é expert, a parte do tráfego e o atendimento só. Então a gente mexia com os números com uma estrutura muito pequena, home office, muito barato. Hoje em dia, lógico que é possível, ainda acontece, mas as estruturas para atingir esses números são grandes, não são pequenas. O mercado mudou bastante. Então, queira ou não, as pessoas já estão
estão saturadas muito de conteúdos virtuais, né? Então, as copies precisam ser muito bem feitas, a estrutura de marketing precisa estar muito bem feita. Então, esses números não são muito reais mais nos dias de hoje, né? As pessoas falam muito sobre faturamento, mas não é muito realidade. Nos dias de hoje, não, mas antigamente, né, se comparar com as empresas aí para poder eles conseguirem obter 300 mil de lucro, quanto que elas tinham que faturar, era tipo milhões para poder ter 300 mil de lucro, né? E nós investimos 20, 30 mil para poder ter esse lucro, então, e com um custo baixo, né, com uma demanda menor de colaboradores, era bem fenomenal, era assustador, né? E é isso, né? É muito louco. Eu sempre falei aqui, pessoal, porque foi a minha virada de chave. Porque eu já tinha estudado, comecei a estudar marketing em 2017, de fato. Comprei um curso, me decepcionei, porque tinham alguns fake news lá. O cara ensinava a mentir para poder vender. E aí eu fiquei meio decepcionado. Só que eu passei por todas as partes também do marketing. O que é copy? Eu fui estudando. Só que o que sempre me chamou a atenção, né, que eu conseguia analisar alguns dados e eu gostava daquilo. E quando mudou essa jogada e entrou a Sabonetiano, que a gente fez o primeiro lançamento, que a gente faturou 6 em 1, que eu lembro que o Igor mandou mensagem pra mim e falou, mano, 6 em 1, eu nem sabia o que era, mano. Assim, eu já tinha ouvido falar do 6 em 7, mas na hora eu buguei, que eu nem... 6 em 1, eu falei bem, meu Deus, mano. A frase que eu falei, e eu sempre falo, mano, vendeu sabão. Vende qualquer coisa na internet mesmo. E não é desmerecendo o sabão, só pra deixar claro. Mas mudou a cabeça, fez pum. Não, mano, é isso. É isso, vou investir nisso, vou estudar e funciona, né? Funciona, é real. Né? Eu participei de mentorias, né? Teve uma vez que eu participei de uma mentoria do Marcos Paulo e do Pablo Marçal, e eles perguntaram, né, ao nicho. E aí eu falei, eles perguntaram 4 vezes, ninguém conseguia entender, acreditar no que eu tava falando, né? E, enfim. E é muito louco mesmo, isso é real, louco. Sabe por quê? Porque todo mundo que às vezes fala, tá, e quais as suas experiências com o lançamento? Eu falei, cara, já vendi sabão, você já vendeu? Os caras, hã? Teve um cara que veio aqui, que ele era meio conhecido assim, aqui na região. Ele falou, qual que foi o lançamento? Ele falou, o primeiro lançamento a gente ensinou as pessoas a fazer sabão. O cara falou, o quê? Eu falei, é. Ele falou, que doido, hein, mano? Eu falei, é. E faturou, tá, irmão? Então é muito louco isso, né, mano? E dentro já dessa trajetória da Sabonetiano, né? Nós vamos chegar no outro ponto interessante daqui a pouco, mas dentro da trajetória da Sabonetiano, qual que foi as dificuldades? Mas acho que da Sabonetiano, de fato, especificamente, são várias fases, né? Empreender no marketing digital são várias fases. A primeira fase, eu acredito que é você saber se organizar e criar uma estratégia, desenhar um fluxo, né, de comunicação com a audiência e você conseguir, de fato, levar eles até a ação de compra. Então, a primeira parte a mais dificuldade é você saber se organizar, né? Não é simplesmente criar um produto e colocar para venda. Você tem que criar e desenhar uma estratégia com organização. Você saber organizar os documentos, as falas, as comunicações, as legendas, as artes, organizar isso em Google Drive, em pastas, onde que você consegue acessar facilmente, para você conseguir delegar, passar para a equipe, enfim, o começo mesmo é a parte de organização, principalmente do tráfego, né? Você mapear os tipos de público, organizar idades, testar todos eles, planilhar para poder você saber qual o público que você quer atingir. Essa é a maior dificuldade na parte da organização. E depois disso é você ter a coragem de investir. Porque por mais que a gente tinha resultado, a gente tinha medo de investir. Tenho certeza que se eu não tivesse medo de investir nessa época, a gente teria o dobro de resultado. Porque a gente tinha medo de investir. Então, a gente ouviu muito o Pedro Sobral naquela época, né? Sei lá quantos anos atrás, ele falando... Cara, investe até parar de dar ROAS. Por quê? Porque você vai descobrir o teto, né? Você vai descobrir o teto da sua estratégia. E a gente não tinha coragem. A gente foi fazer isso aí, acho que em 2020. 2021, aliás.
Falei, não, vai, soca. Jogando dinheiro, gastando dinheiro. Pô, naquela época, né, que realmente era um oceano, 2017, 2018, você imagina. Colocar, sei lá, 50, 60, 100 mil de tráfego para ver o resultado que ia dar. Então, a gente teve medo. Então, a gente subiu muito pouco, muito aos pouquinhos o valor. E o mais incrível é que eu comecei investindo R$100 de tráfego. R$100 de tráfego, voltou 3 mil. E aí foi indo, né? Como diz o Mário Vergara, montinho montão. E acho que esse foi a maior dificuldade nossa de perder o medo de investir. Você acredita que essa maior dificuldade também foi o maior erro? Lógico que foi o maior erro, porque a gente não vende. Porque quando você vende muito, você tem caixa para crescer. E aí, se você tem medo de investir para poder vender mais, automaticamente você está sabotando a sua empresa de crescer e poderia estar em outro patamar, né? E como que fica a mentalidade de uma pessoa que trabalha com isso? Mentalidade, como que ela se sente, começa a faturar demais, porque a gente fala do mercado digital e hoje a gente vê muitas coisas, na verdade tem muito tempo que a gente vê umas coisas meio que fake, né? Só que como que fica essa mentalidade? Comecei a faturar demais, se a pessoa não tiver uma organização, se não tiver um controle, como que é? Será que, até já dando uma ideia e um conselho para as pessoas, porque às vezes a pessoa vai começar a fazer, vai começar a faturar e ela não sabe o que fazer, porque ela começa a faturar demais. Imagina lá, você lança seu primeiro produto, pum, 100 mil, e aí? Aí se você for ver, cara, se você for dividir os valores do seu faturamento anual e dividir mensal, não é muito dinheiro. Naquela época, para mim, que eu era só casado, não tinha filho, né, não tinha muitas contas, muitos compromissos, é bastante dinheiro. Mas se você for ver, se você é uma pessoa casada, que tem filho e tem compromissos, se você faturar aí 1 milhão por ano, você vai conseguir criar um caixa para viver estável, sem riscos e poder ajudar as pessoas da sua família à sua volta. Ao contrário, não é muito dinheiro, é muito dinheiro para um menino que mora com o pai e com a mãe, e aí ele gasta o dinheiro comprando um carrão para se aparecer, né? Mas não para de fato para poder trazer um futuro para sua família ou para sua vida. E naquela época todo mundo era focado em como vender. Ninguém ensinava você a como organizar, guardar, como reinvestir, aonde reinvestir, como fazer tributação, como fazer organização de tributação. Eu pagava muito imposto por falta de tributação. Como passava muito dos números, já passamos mais de 25%. Né? Eu chegava a ter que pagar lá 30, 40, 50, 60, 70, 80 mil de imposto. Não porque eu pagava imposto errado mesmo. Né? Eu não tinha nenhum tipo de organização de tributação. Mas fica uma mentira na sua cabeça que você está ganhando muito dinheiro. Mas se você for estudar sobre gestão financeira ou contratar alguma pessoa para fazer gestão financeira, você vai descobrir que esse número não é grande, que não é uma realidade. Ele pode trazer estabilidade e segurança para você, mas número real, muito dinheiro mesmo, é muito dinheiro, cara. Esses números aí é para chamar a atenção das pessoas que não estão acostumadas a ver números. Sim. Pessoas que nunca empreenderam, pessoas que vivem com salários, 2, 3 salários mínimos, e para ela é muito dinheiro. Mas quando você vira empreendedor, as suas contas são muito altas. São muito altas. Para você conseguir sustentar um sistema, um organismo de marketing digital, é muito alto o custo. Então não é muito dinheiro. No início a gente fica deslumbrado e realmente a gente não sabe organizar, a gente perde muito dinheiro. Eu perdi mais de R$500 mil em contratar pessoas erradas, investir em lado errado, em não saber identificar as pessoas corretas para poder estar trabalhando junto, a hora de investir mais em aparelhagens, em equipamentos, ou enfim, eu errei muito nisso. Só que assim, se não fosse os erros, hoje eu não teria a cabeça correta. Exato. Então eu agradeço. Eu acredito que a gente vai subindo de nível como empreendedor justamente errando. Exatamente. É lógico que não precisava ser assim, mas faz parte da trajetória. Por isso que tem gente que
Por isso que tem gente que consegue crescer porque ela passou por alguma fase, às vezes antes. Né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas como que esse menino dessa idade já está ganhando tanto assim e conseguiu se organizar? Você não sabe qual que é a história do pai. Qual que é a história do pai e da mãe. Qual que é a base financeira que o pai e a mãe passou para esse filho. Com pouco dinheiro ele soube administrar. Né? Ou talvez essa pessoa que chegou no marketing digital agora e teve um bom resultado, você não sabe qual que é a história dela de vida. E se ela trabalhou em multinacional? Se ela viu muitos processos de gestões sendo aplicadas? Como identificar o processo de gestão? Como organizar um processo de gestão? Como se comunicar com colaboradores? Como identificar colaboradores? E aí ela teve essa experiência corporativa, quando ela entra no marketing digital, ela explode. Porque ela se desenvolveu muito nessas áreas, são as áreas mais importantes no marketing digital. Né? Ou às vezes a pessoa, ela trabalhou numa multinacional, mas ela trabalhou com vendas antes de trabalhar em processos de organização. E aí ela entra no marketing digital com algum conhecimento, ou mesmo por trás dos bastidores como eu. Ela explode. E aí às vezes as pessoas se perguntam, eu me perguntava isso muito, e depois eu vi, isso aí foi a minha história de vida. Sim. Né? Eu não trabalhei numa empresa corporativa, eu sempre fui empreendedor, sempre estava num campo de guerra. Então eu tive mais dificuldade com gestão, sempre entrando dinheiro, ganhando dinheiro e nunca sabendo administrar, não sabendo crescer, investindo, sempre tive do bom e do melhor na parte técnica, aparelhagem, sempre pude assinar todos os tipos de ferramentas, você sabe, nunca fui... Né, sempre paguei bem também, as pessoas que sempre trabalhou comigo, sempre paguei em dia e bem. Mas deveria existir um equilíbrio. Mas a minha história não teve e é isso. E tá tudo certo, e tá tudo fez certo. parte do processo, né? Só que nem só eu comento sempre com as pessoas, cara, minha vida foi feita de erros. Minha vida foi feita de erros, velho. Eu errei muito. No digital, como pessoa também, mas focado no digital, cara, erra muito. Quantas vezes a gente já errou? Que a gente entrava em call se quebrando? A gente errava, às vezes não tão por falta de experiência. E talvez por muita falta de experiência também, ao mesmo tempo, né? Então, a gente sempre errou muito. Só que tudo que a gente errou fez a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Onde você está hoje, com a experiência. Não estou nem falando de parte financeira, estou falando com a experiência de hoje. Você olha, se você parar e olhar assim e falar, olha para trás agora, olha a tua trajetória, né? Tu pega hoje e olha o Danilo lá de 2019, o quanto de erro que aconteceu e qual que é a diferença do Danilo de 2019 para o Danilo de 2024. Com certeza. E, tirando que tem muitas crenças que com os nossos erros, a gente acaba não se amando e entendendo a fase que você passou. Igual, por exemplo, quando nós crescemos muito a empresa, época que tinha quase 15 pessoas na equipe, né? Que foi que a gente decidiu investir em equipe, todos os setores. Eu entrei numa espécie de burnout, mas eu não conseguia participar nem de reunião e nem sentar na mesa do escritório. Mas isso era simplesmente a falta de conhecimento em liderança. Ou crença. Só sei que eu liguei para um amigo meu, o Felipe. Ele é mentor de grandes empresas, ele é mentor de multinacionais, ele é contratado para poder dar conselho para grandes líderes, né? Grandes multinacionais aí. Agradeço muito, Felipe, pela sua ajuda. Eu liguei chorando para ele. Ele é um amigo meu de infância, mas eu nunca precisei, né, entrar em contato com ele. Era amigo de infância, mas eu sabia do poder dele, do entendimento dele, e liguei desesperado para ele. Cara, tá acontecendo isso, faturo muito, ganho dinheiro, tem um monte de gente na minha equipe, eu não sei lidar, eu estou em desespero. E eu entrei em contato com ele e a gente fez algumas 2, 3 sessões de conselhos. E eu descobri que, como eu comecei a empreender muito cedo em festa e em eventos, eu fazia reunião com mais de 150 pessoas para o evento acontecer, porque eram festivais, eram festas, assim, gente, com mais de 200 funcionários. E eu era menino de 16 anos, tendo que ensinar as pessoas a como trabalhar num evento. E eu não media as palavras. Eu era direto e reto, muito novo. Então eu já mexia com muito dinheiro, com funcionários, pessoas mais velhas do que eu. E aí o que acontecia? As pessoas me achavam grosso, me julgavam demais. E aí eu criei uma crença de que líder é bonzinho. E aí eu não conseguia ser eu. E aí o Felipe viu que era isso. Ele falou, o líder não é bonzinho. O líder é o que ele é, como ele é, e os grandes líderes não são bonzinhos. E eu voltei a ser quem que eu era.
Aí você acabou me conhecendo, né, Alex? Aí foi onde entrou o xerife. Aí eu cheguei de volta. Aí eu aprendi de novo, falei, eu voltei a ser quem eu era. Então isso foi muito sofrimento na parte de liderança. E você vê, às vezes você já tem um conhecimento, mas algumas crenças, enfim, são muitos obstáculos. Acaba bloqueando, né? Mas, nós falamos de erros aqui, mas nem só de erro vive o empreendedor, né? Ele acerta também. E na tua trajetória aí, na Sabonetiano ainda, como empreendedor, enfim, os acertos, os maiores acertos. O que tem eles? Qual que foram os maiores acertos? Cara, acredito que os maiores acertos foi a coragem mesmo de continuar empreendendo em novas ideias, novos projetos, mudanças, não desistir, porque depois que aconteceu isso comigo, eu e a Natália acabamos saindo do trilho, né? Nós ficamos desanimados, cansados, então os resultados começaram a diminuir, a gente começou a querer ter outro tipo de experimento, mas a gente não desistiu, né? A gente começou continuando investindo, né? Transformamos o nosso lançamento em cinematográficos, lembra? Lembro. Contratamos diretor do canal off, enfim, a gente fez de tudo para poder continuar crescendo, só que a gente viu que o nosso problema era nós mesmos, que a gente precisava se desenvolver. E até que a gente voltou para o estado de São Paulo para poder estar mais perto das pessoas fisicamente, né? Porque a gente era muito ilhado. Ilhabela. A gente era muito ilhado em Ilhabela, mas o nosso maior acerto foi não ter desistido, cara. Foi não ter desistido. E você falou aí no meio dos grandes acertos é que você sempre buscou novos tipos de empreendimento, nunca desistiu. E aí agora já entra num outro ponto que é muito importante, né? Que é, deixando um pouquinho a Sabonetiano agora, e vamos entrar em outro tipo de empreendimento, né? Que é como você falou, não desistir, continuei fazendo. E aí, como que surgiu a Skyfit? A Skyfit. Cara, antes de eu ir embora de Ilhabela, eu entrei na mentoria do Pedro Quintanilha para poder aprender sobre recorrência. Conhecia já o Pedro já desde o Farmer de 2018, que eu encontrava ele na fila, ouvia ele falar muito em alguns grupos, enfim, acabei entrando na mentoria dele, aprendi muito sobre recorrência e aí a gente foi para Americana e a gente foi pedir ajuda para minha cunhada, a Giovana Berardo, que é, né, irmã da minha esposa, na parte de gestão financeira e tudo mais, porque ela é shark na parte de gestão e estratégia de gestão principalmente. E aí ela falou, Dan, eu tenho muita experiência porque eu trabalhei na área corporativa. E eu me desenvolvi muito na gestão de processos. E eu vi que eu precisava passar por isso. Por um negócio diferente que me traria bagagem de gestão corporativa. E ela falou, por que você não abre uma Skyfit? E aí eu fui mexer meus pauzinhos. Juntei com um parceiro meu de muitos anos, o Rica, e fomos em busca de abrir uma Skyfit em São José dos Campos. E aí tudo correndo muito bem na Skyfit para abrir em São José dos Campos. Eu tive um choque de abrir um novo negócio diferente que estava tirando a minha liberdade. Porque o marketing digital é uma liberdade geográfica de tempo muito grande. E eu entrei em choque e eu quis sair da sociedade. Só que o Rico, esse brother meu, falou, tá bom, você pode sair, depois você sai, né? Vamos fazer o negócio acontecer primeiro. Depois você vende pra gente, pra mim, que seja a sua parte. Mas eu preciso que você fique no lançamento dela, na parte do marketing, porque isso era o mais importante. Eu falei, beleza, não, pode ter certeza. Vamos fazer isso acontecer. E vamos fazer esse lançamento. Como a Skyfit é recorrente, eu acreditei porque o ticket, como as pessoas pagam, é recorrente. E eu tinha acabado de estudar muito com o Pedro sobre recorrência. E vi que isso é uma grande potência, você ter milhares de pessoas pagando recorrente. Sim. Se você saber trabalhar o churn rate, se saber trabalhar e sempre estar colocando gente nova, sempre sabendo tratar o cliente, né, ter follow-up, enfim. E você também transformar aí o cliente em bons relacionamentos, né? Cliente fiel, enfim. E foi fazer o lançamento. Peguei tudo aquilo que eu aprendi na área de webinário, de lançamento de WhatsApp, de lançamentos internos, de comunicação, cartas de vendas, e montei uma estrutura, adaptei
E também a parte de gestão de tráfego, eu também fui lá e testei, né? Organizei tudo isso. E falei, vamos para cima agora. E aí, startei o projeto, né? Exatamente 115 dias. E nós investimos por volta de R$ 8.000 e tivemos um faturamento bruto de mais de 1 milhão. Né? Em caixa foi 700 e pouco. Então foi um faturamento muito alto. Dentro da franquia existia apenas um case desse número, que foi do nada, por sorte, não existia um processo. Todas as outras tinham médias variáveis, 200, 300, 400 matrículas. E tinha esse, né, de uma academia do Rio de Janeiro, que teve esse número. E a nossa foi intencional. Né? E eu vi, né, eu falei, bom, eu queria lançar mais uma para poder ter certeza desses números de conversão. Né? Com o custo do seguidor, né, o custo da pessoa entrar dentro do grupo, o custo de conversão, né, a quantidade, o custo por lead, enfim, todos esses números. Né? Quando eu fui fazer esse lançamento, eu fui conversar com o prestador de serviço que fazia tráfego. Né? A única coisa que ele sabia me informar era custo por lead. Ele nem imaginava qual era o retorno sobre investimento, nem ROAS, nem sabia o que era isso. Eu falei, bom, eu vou ter que ir para cima. Eles não tinham informações profissionais. E eu fui para cima, mas eu trabalhei muito em cima disso e a gente teve esses números e validamos. E aí eu falei para minha cunhada, eu falei, eu quero lançar mais uma para poder validar esses números. E aí me chamaram para poder lançar algumas unidades deles. E aí os números ficaram muito perto, então quer dizer que eles são padrões. Eu falei, pô, eles são padrões. E aí eu falei, bom, vamos... Só que eu peguei essas unidades deles no caminho, né? Tudo caminho andado, meio como um pouco conturbado, porque não existia processos estabelecidos profissionais na área de lançamentos de negócios. E aí eu falei, bom, agora vamos lançar a primeira de prestador de serviço de forma organizada e conseguimos o mesmo número. Né? Foi uma academia de Tocantins, esse mesmo número, e estamos vendo aí outras unidades com o mesmo número acontecendo, que é esse mesmo faturamento, que é em torno de 700 a 1 milhão de faturamento com o mesmo valor investido. E aí foi assim, e aí fui convidado para poder prestar serviço para alguns franqueados, né? Passamos de 20 aí de franqueados, mas foi uma experiência nova e corporativa. Né? Eu montei uma equipe somente para isso. Né? Foi massa porque eu acabei, né, sendo referência lá dentro. O prestador de serviço foi aprendendo com as coisas que eu estava fazendo, começou a se inspirar em mim, começou a utilizar algumas estratégias nossas, começou a estudar, enfim. E eu acabei vivendo essa experiência, foi muito bom. Eu já parei de querer prestar serviço para eles, porque a gente está querendo agora entrar em outros nichos, aí, outras ideias, aí, outros projetos. Por isso que nós estamos aqui, em Foz do Iguaçu. É isso aí. E é muito louco, né? Porque eu acho que as pessoas nem imaginam. Assim, até imaginam, mas muitas pessoas não fazem ideia que dá para utilizar e deixando claro, né? Lançamento é uma estratégia de venda, é uma estratégia de marketing. As pessoas acham que lançamento é... Não, vou lançar. Tá, vou lançar o quê? Só lançar uma ideia, né? Vou lançar a ideia aqui, eu vou lançar esse existe. copo. Não é, cara. O melhor momento para você conseguir fazer com que o seu negócio se deslanche é quando vai lançar. Lançou morno e frio, você vai ter resultados mornos e frios, a não ser que você teve uma ideia muito do zero, que não tem alta demanda e você teve essa brilhante ideia. Mas se você está entrando com um negócio que já existe, é padrão, existe no mercado, tem concorrência, o lançamento ele é responsável por deslanchar o negócio ou não. Sim. Né? Do mesmo jeito que eu tinha estratégia, teve um evento que a gente lançou, que nós não nem falamos o nome do evento. Nós colocamos uma cortina roxa. Nós vendemos 200 ingressos de camarote a mais de R$500. Sem nome do evento, sem o que tinha no evento. Estratégia de lançamento é você conseguir trazer ansiedade para o público, né? Trazer ele para perto, né? Porque ele ficar na dúvida das informações para poder reter a atenção desse público. O Steve Jobs fazia isso. Quem é o criador verdadeiro de lançamentos é o Steve Jobs. A forma como lançar produtos, né? É o Jeff Walker, lá dos Estados Unidos, que criou a forma de lançamento do Eric. Ele tenho certeza que se espelhou no Steve Jobs, porque o Steve Jobs que tinha essas técnicas, e é muito perfeito, né? Ele vai lançando as informações aos poucos, né? Não entrega o jogo, né? Simplesmente foi isso que eu trouxe para a academia. Você não tem que entregar o endereço, o valor, como vai ser, qual que é o projeto 3D, você não tem, porque se você entrega tudo para as pessoas dentro do público na internet, como vai ser, ela fala, entendi já, tchau,
quando tiver aberto e funcionando, eu venho e compro. Agora, se você vai soltando informações aos poucos, você vai retendo, vai trazendo ansiedade, você vai trazendo necessidade da pessoa estar perto para poder saber o que vai ser. E o por último é o quê? Trouxe todos os valores, né? Aquele clichê, traga valor para o seu produto, enfim, né? Mostra os seus diferenciais, suas características e benefícios. No final, você vai passar o preço com uma condição melhor, porque ela vai ser, né? Inclusive, a gente trouxe esse nome para o lançamento da Skyfit, que ela vai ser a fundadora daquele produto, né? Sim. Ela está comprando antes dele existir, né? Foi esse nome que nós trouxemos para campanhas, que é os alunos fundadores, que vêm das startups, né? Porque a gente passou também por alguns lançamentos de startups, a gente trouxe isso. E é isso. Isso aí e pegando, fazendo um paralelo para as pessoas talvez que não entendem muito do mercado digital ainda, é como se fosse um namoro, velho. Você começa a namorar com a pessoa, você conhece ela toda. Se ela te entregar tudo que ela tem, parece que perde a graça. Com certeza. Não tem que passar fase por fase. Não, aqui nós estamos namorando, aí eu tô te conhecendo, aí tu vai lá sentir o cheiro da gata, tem que ser, depois você vai lá. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural e esse fato, principalmente em lançamentos, né? Isso aí é fato. Se você entregar o que você vai, fato, entregar no final, perde a graça. É aquilo que você falou. A pessoa vai olhar e falar, mano, beleza, depois eu vejo. Depois eu entro. Entrega tudo. Aí não adianta. A pessoa sabe. E é assim que eles faziam lá, né? O outro processador fazia isso. O que ele fazia? Ele fazia uma arte. A Skyfit chegou na sua cidade, pré-venda por preço X mais barato. Entra aqui. E aí você olha, tem a foto do projeto 3D, tem um vídeo do projeto 3D, tem um endereço, tem tudo. A pessoa fala, beleza. Beleza, quando tiver inaugurado, tchau, eu vou aí. Tchau, já entendi tudo como vai ser. E é muito louco. E já aproveitando aí já na Skyfit aí, como você veio com essa estratégia nova, com essa metodologia nova, e os concorrentes? Você já percebeu que houve uma tentativa de te copiar? Cara, dos concorrentes, na verdade, eu acho que existia uma tendência já deles fazerem lançamentos de pré-venda para poder eles terem faturamento quando eles inauguram. Sim. Para eles conseguirem sacar e já começar a pagar os custos. Lançamento profissional. Mas eu não vi nenhuma... Tipo assim, os concorrentes da Skyfit, você fala? Sim. Não vi ninguém fazendo ainda. Não. Das franquias, das redes, eu não vi ninguém fazendo, não. A não ser, tipo, a gente mesmo, só o outro prestador de serviço que acabou se inspirando. Mas eu não vejo como cópia, não. Acho que faz parte. Quem é referência que está na frente e é isso. E é muito louco isso, né? Porque as pessoas hoje são muito mimizentas, né? Se você criou uma ideia, imagina se o Érico Rocha falar assim, não, mano, todo mundo tá me copiando aí, sabe? Mas quem que criou a ideia? Mas no início é assim, é difícil mesmo, cara. No início é difícil. É difícil. Todo mundo fica... Eu fiquei. Quando eu vi o outro prestador de serviço copiando, você fala, pô, tá copiando, na hora, mas a gente não vê que a gente está sendo referência, que a gente está inspirando. A gente tem que se sentir bem com isso. É óbvio que existe um limite, existe uma linha da ética. Sim. De você copiar como artista, você se inspirar e você plagiar. É totalmente diferente. Se você chegar no plágio, aí... E mesmo assim você não tem que ficar assim, porque tem um monte de plágio, né? Tanto é que tem produto falsificado, né? Sim. Você ser uma referência. Você tem que focar no seu produto mesmo, focar na sua empresa. Na minha cunhada Giovana falava isso. Enfim, mandei até uma mensagem para o Elton Euler, que é um grande profissional de psicologia hoje, que está no mercado, esse digital, que ele quis se expor com uma nova metodologia e ele passou isso para mim, cara. Eu lembro de falando com as palavras dele que você está na frente, né? E você deveria estar feliz com isso. Exato. Você deveria estar feliz com isso e triste se você estivesse tendo que copiar. E não copiar e você está sendo copiado. Enfim, ele passou essas palavras e eu fiquei me senti melhor e continuei. E outra, não é o meu objetivo, era uma experiência. Foi uma experiência ótima, né? Até hoje tem prestadores de serviço da Skyfit me procurando, que já lançaram, que querem relançar, que estão precisando de ajuda. E é óbvio, né, cara, que para quem trabalha no marketing digital nunca é o fim. Né? Sim, nunca. Sempre o processo, porque a gente quer coisas novas sempre. Sim.
Danilo, infelizmente, nós estamos chegando no nosso tempo aí. Né? Felizmente, cara. Foi muito massa. Não. Felizmente e infelizmente, porque daria para extrair mais, né? Daria pra gente ficar batendo papo aqui. A gente tá muito formal, tinha que ser mais resenha, né, cara? Mais curtindo. Eu achei que você ia fazer uma brabeza aí. Falei, mano, o cara vai largar a braba. Largou a braba, né, gente? Ó, vocês têm que aproveitar nesse momento que eu tô falando com vocês, de curtir aí, né? Compartilhar, comentar o nome da pessoa que você gostaria que viesse aqui, ó, no podcast com a gente, né? E contar a trajetória e, claro, também, né? Inspirar vocês a Mas vamos ver se a empreender. gente marca mais uma aí. Vamos afiando os machados aí, Vamos se a gente ver. marca mais um encontro aí enquanto eu tô por aqui. Vamos aproveitar, né? Ideia. E é muito louco, né? Porque essa parte do copiar é muito... Eu acho muito legal essa parte aqui de falar, porque a pessoa ela pode te copiar, não tem problema. Só que ela está te copiando você já do passado. Porque enquanto você criou essa ideia, ela está te copiando, você já tem outra na frente. Porque a tua mente, ela não consegue copiar a tua mente. No futuro, não. Não, porque assim, deu ruim no lançamento, o que você vai fazer? Você sabe o que vai fazer, porque foi você que criou. A pessoa que copia, tipo assim, já aconteceu comigo. Anúncios meus sendo copiados, eu já vi. E eu não tô nem aí, cara. Eu falei, cara, legal, tá me copiando. Top. Sim. Só que eu tive a ideia, eu tive a inteligência de criar aquilo. E aquilo vai começar a dar errado uma hora. Vai dar errado. E aí? Porque ele tem um prazo, né? Exatamente. Que precisa se readaptar e se refazer. E a pessoa vai ter que fazer o quê? Não sei. Ou então vamos lá. Pega aí toda a estrutura da Skyfit que tu tem hoje. Nós recriamos já o lançamento. É que a gente não. Aí tu não pega e joga pra alguém. Fala, faz aí. Tu quer? Faz aí. A pessoa vai fazer, velho. Quantas pessoas fizeram fórmula de lançamento? Sim. Quantas que fizeram de fato 6 em 7? É o mínimo, né? É o mínimo, velho. Então, tipo assim, eu acho que não tem que se preocupar com isso. E, na verdade, é isso que o teu amigo falou. É muito importante, né? E para quem tá começando, cara, essa aqui eu sempre deixo pro final, porque é importante isso aqui. Quem tá começando no mercado digital... No digital ou na vida? No digital, vamos no digital, né? Para quem está começando no digital, quer empreender no digital, quer empreender na vida, então, melhor. Para quem quer empreender. Presta serviço. Não importa onde, se é digital, se é, né? Quem quer empreender no marketing digital, para mim, presta serviço, se torne profissional o melhor que você pode e seja o melhor do mercado, para depois você querer empreender. Por quê? Porque dá para você ganhar muito dinheiro prestando serviço de forma profissional em qualquer área. E você vai lutar por um negócio, por um projeto, até esse negócio se tornar grande. Esse é o maior segredo. E você vai estar crescendo junto com esse projeto. Se você for olhar aí, por exemplo, alguns grandes nomes, olha o Kaique do Primo Rico. Se ele fosse esse prestador de serviço como a grande maioria, que se acha o cara logo no início e fica querendo fazer infoprodutos, não que ele não tem que fazer, não é sobre isso. O melhor caminho é crescer junto com algum grupo, algum projeto, e que depois você vai explodir de forma natural lá dentro. Então, só que você tem que passar pelo processo, você tem que sofrer no início, e é muito melhor você sofrer do lado de gente que vai crescer junto com você abraçar a causa. É lógico que tem gente que não merece, tem gente que trata as pessoas mal, não paga em dia, é difícil, não dá. Mas as pessoas que têm um coração, têm princípios, têm valores, tá ali, acredita que você vai crescer muito mais ao lado de um projeto do que empreendendo sozinho no marketing digital. E é isso. Porque senão você vai se perder, vai começar a prestar serviço para um monte de gente, ninguém vai crescer. E acredita, cada área do marketing digital é responsável por 20% a 30% do crescimento da empresa. Design, tráfego, copy, estratégia, automação é responsável pelo crescimento da empresa. Se você é prestador de serviço e você se torna um expert daquilo ali, você está fazendo a empresa crescer 20%, 30%, você vai ser responsável e você vai se destacar muito mais do que empreender sozinho. Existem as exceções das exceções, que tem alguns meninos aí, tem algumas pessoas, foi aquilo que eu falei no início. Essa pessoa teve uma experiência corporativa ou ela teve uma base familiar muito boa, uma base de pessoas, de relacionamentos e referências muito mais do que você, e ela está à frente. Não se compare, mas para mim esse é o melhor caminho, foi o caminho que eu tive e vi as grandes pessoas nos dias de hoje no marketing digital cresceram junto de grupos.
Se você pegar e analisar todos os grandes players, eles são a cara. Um exemplo, o Érico Rocha, ele é o comercial, ele que aparece. Pedro Sobral, ele é o comercial, ele aparece. Só que existe aquelas pessoas que estão com eles desde o início. São poucos que estão na ponta. Todos eram prestadores de serviço dos caras da ponta. Aí você olha e fala, pô, mas eu queria ser o cara da ponta. Cara, o Érico Rocha ele se especializou em administração, foi trabalhar num banco na Alemanha, meu. O cara era um nerd que sofria, não ganhava dinheiro suficiente. Ganhava, mas assim, não tinha muito faturamento. Mas, olha o que o cara passou. O cara veio da roça. Sim. Entende? Então, pro cara estar na ponta, o cara viveu o pão que o diabo amassou para estar lá. É muito melhor você ser um prestador de serviço e abraçar alguém que realmente comeu o pão que o diabo amassou, ele está lá na ponta por causa disso. Abraça essa pessoa que está lá na ponta, vai junto com ela, que você vai se destacar e vai crescer junto em algum momento. Entende? E é isso, cara. É isso. Tem várias pessoas assim, a grande maioria. Pedro Sobral, se você colocar aí 100 players grandes no mercado hoje, tenho certeza que vai sobrar 4 ou 5 na ponta, o resto tudo era prestador de serviço dos caras que estão na ponta. Sim. E que se tornaram grandes por causa da prestação de serviço de forma completa, de forma profissional, foi lapidado, não só como humano, como maturidade e também organizacional e dentro da sua área que você escolheu. Top, é isso aí. Irmão, é nóis. É nóis, satisfação. Obrigado pelo tempo, por estar aí com a gente no podcast. E é isso aí, pessoal, finalizando mais um podcast e gratidão por vocês terem assistido aqui até o fim. Não esqueça de compartilhar e acompanhe os nossos cortes lá no Instagram. Vai estar aqui o @ também do Danilo e o @ do podcast Trajetória na descrição. Tamo junto, valeu, até a próxima.